porque até aqui tem me sustentado o Senhor, né? Primeiramente, antes de começar essa palavra, eu quero dizer que ontem eu fiz bodas de barro, né? E quero dizer para você, meu amor, diante da igreja, que agradecer a Deus, né, pela sua vida, porque eu não teria escolhido uma pessoa tão boa quanto você. Amém? Depositei. Entendedores entenderão, né? Irmãos, o pastor Luiz me falou que tinha 30 minutos, aí o irmão passou que eu tenho 25. E quando o pastor Luiz me falou assim, 30 minutos, eu falei assim, 30 minutos dá 4 músicas, como que eu vou falar tanto tempo, né? Aí depois a gente começa a orar, pedir para Deus falar com a gente fala, nossa, 30 minutos não vai dar para falar tudo. Eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês, nós já tivemos um momento de oração, mas se for por mim, eu sei que não vai sair coisa boa daqui. O Espírito Santo, ele tem um projeto nas nossas vidas e você não veio aqui por acaso. E eu queria começar com uma cançãozinha em forma de oração. Abra os meus olhos, eu quero ver Cristo. Eu quero tocá-lo e dizer que o amo com os meus ouvidos. Eu quero ouvi-lo. Eu quero senti-lo agora, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que o Senhor tome a direção desse culto e dessa palavra. Entregamos a Ti esse culto, Senhor. Irmãos, a palavra que me foi entregue hoje é o renovo de Deus na família. E quando o pastor me falou sobre o tema, minha cabeça começou a borbulhar de passagens bíblicas e o que eu vou falar. E o bom é que quando vem um monte de coisa assim, você sabe que é do homem, né? Porque uma coisa vai desconectando da outra e quando você vê, você não sabe de nada. E ontem a irmã Darlene falou assim, manda para mim qual que é o tema. Eu falei, oh meu Deus, até agora o senhor não falou comigo, né? Aí, como diz um amigo meu, ontem eu entreguei a migalha, falei assim, Senhor, é o Senhor mesmo, o que o Senhor tem? E o Senhor me trouxe esse texto que aparentemente é bem desconexo, mas ele faz total sentido para o que nós temos de tema. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Eu acredito que a maioria já conhece esse versículo. Diz o seguinte, a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Tem uma outra versão? Você consegue puxar uma outra versão para mim, meu rei? Eu não sei se é NVI, deixa eu ver aqui. Essa mesmo. Diz o seguinte, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Para falar sobre esse versículo, por muito tempo eu pensei que falava realmente sobre restauração da casa, da família, né? Na verdade, dá para usar, e vou usar como analogia, mas aqui, para falarmos desse versículo, a gente tem que entender bem sobre o contexto histórico, né? Para vocês entenderem, Salomão morre e o reino de Israel divide em dois. Né? Nós temos a parte do norte, que Jeroboão reina, e temos a parte do sul, que fica com Roboão. A parte do norte, ela é conquistada pelos sírios, e a parte do sul é conquistada pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor.
E aí vocês se lembram da história. Daqui para frente vocês se lembram. Levam algumas pessoas cativas, são três idas, né? Mas levam o povo de Israel cativo para a Babilônia. E vocês lembram da história de Daniel, da história de Sadraque, Mesaque, Abednego, andando na fornalha, Daniel na cova dos leões. É mais ou menos nesse momento, esse contexto histórico. O povo de Israel sai da Babilônia e volta todo mundo para casa. Nesse momento em que é sitiado, né, o povo de Israel, é conquistado, né, o reino do sul, eles queimam as casas e destroem o templo do Senhor. E é nesse exato momento que entra o profeta Ageu. Né? O povo de Israel cheguei em casa. Só que a minha casa, se eu não me engano, foram 70 anos, né, que eles ficaram reféns em Babilônia. E eles chegam em casa, eu cheguei em casa e tem outros donos. Né? Então, as minhas terras que eram minhas não são mais. O meu comércio não é mais meu. Enfim, tudo mudou. E eles encontram muita escassez. É difícil deles se manterem. Então, quem consegue retomar a sua casa, o gado não é suficiente, a colheita não é suficiente, as vendas, né, os comércios não estão gerando o dinheiro que deveria gerar. Inclusive, em Ageu, capítulo 1, não precisa abrir não, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. É o que recebe no saco furado. E o que recebe no saco furado. Esse é o contexto que eles têm. Quando eles chegam na cidade, a primeira coisa que eles veem é o templo. A casa do Senhor está destruída. E eles colocam no coração deles de reconstruir o templo. Mas vão acontecendo tantas coisas, né? O dinheiro não sobra, as plantações não estão rendendo o que deveria render, e eles vão postergando a reconstrução do templo. E nesse momento, eu quero até fazer uma pausa. E perguntar para você, quantas vezes você já parou e falou assim: Deus, hoje eu vou tomar uma posição com o Senhor. Às vezes você vem na igreja e você fala assim: não, eu conheço a Cristo, eu sei que Ele existe, mas eu não vou tomar uma posição com Deus porque o preço vai ser alto. Eu tenho tanta coisa para fazer ainda tenho que terminar a faculdade, eu tenho que encontrar o trabalho dos meus sonhos ainda, passar num concurso público, eu tenho que me casar primeiro, depois que me casar, aí eu vou me doar para Deus. Aí eu me caso, aí eu falo: nossa, mas eu vou esperar meus filhos nascerem, né? Assim que nascer, eu vou... Aí sim, pode contar comigo, pastor. Estou aqui. Aí nasce, falou: estou com o neném. Eu vou esperar um tempinho, o neném crescer, a hora que ele ficar um pouquinho maior, período de escola, aí já fica mais fácil. Aí período de escola, conturba. Aí fala: eu vou esperar eles criarem e saírem. Aí chegam os netos. Ou seja, esse é o momento, né, fazendo uma analogia, que o povo de Israel estava vivendo. Eu vou deixar acontecer algumas coisas e a hora que eu estiver pronto eu volto. Eu organizo a casa de Deus, eu me organizo. Vocês estão me acompanhando, gente? Está tranquilo? Então, muitas das vezes a gente pensa, fala assim, falando de ministério, né? Eu falei sobre tomar uma posição com Deus, mas de ministério, eu vou ajudar o pastor Luiz, a pastora Luciene, na casa de Deus, mas por enquanto o meu trabalho está me sugando muito. Ou então eu falo: já aconteceu comigo, eu vou dar uma oferta, aquela que Deus vai se orgulhar de mim, sabe? Aquele tantão, como se valesse alguma coisa para Ele, né? E no momento surge um imprevisto, eu não consigo honrar o que coloquei no meu coração. Então sempre vão acontecer algumas coisas que vão nos impedir, ou vão nos atrapalhar, ou vão fazer com que a gente mude de opinião quanto ao nosso compromisso com o Senhor. Voltando ao tema, o povo de Israel ficou aproximadamente 16 anos postergando a reconstrução do templo.
E aí, nesse momento, Deus encontra um jovem, né, Ageu, de 70 anos, e entrega um recado para ele. Um profeta que o ministério dele foi bem curtinho, mas foi de uma relevância, uma importância gigantesca. E aí a gente vê muito sobre os improváveis, né? Tanta gente para Deus falar, né? O sumo sacerdote, inclusive, né? Que tem um canal direto até então, né? E Deus fala com um profeta que provavelmente, né, estava lá no cantinho, esquecido. E Deus manda um recado para o povo. E parte desse recado é esse versículo que nós lemos. A minha introdução é maior do que a palavra. E aí nós temos um segundo contexto que eu quero explicar para vocês antes de realmente entrar na palavra. A Bíblia, toda vez que ela fala a palavra casa, nem sempre é o sentido literal da casa, né? E eu vou citar dois tipos de casa aqui para nós colocarmos na nossa palavra aqui. A primeira, casa, realmente é o significado da palavra templo, que é o que diz a outra versão, né? A outra versão diz que a glória do segundo templo vai ser maior do que o do primeiro. E o segundo tipo de casa, o segundo significado, ele fala da palavra família, né? A gente vê em Atos, quando Paulo e Silas estavam cantando na cadeia, e aí Deus faz aquele milagre, eles são soltos, e aí vem o carcereiro e fica com medo de morrer, enfim. E ele quer conhecer e aceita Cristo como Salvador, e eles dizem para ele assim, em Atos 16:31, dá para abrir para mim, por favor, meu irmão? Atos 16:31. Após ele falar, como que eu faço para conhecer esse Cristo? E aí eles dizem para ele o seguinte, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ou seja, vai ser salvo você e o seu caminho. Tem vários outros significados aí a palavra casa, mas eu vou me deter esses dois. E aí nós entramos agora sim no tema, o renovo de Deus na família. E eu fiquei pensando, a primeira coisa que eu pensei foi sobre o meu testemunho. Falei, vou testemunhar a minha vida, né? Porque Deus fez algo sobrenatural. Para quem não sabe, aquela mulher que está sentada ali orou 4 anos por mim, para eu voltar para casa. E realmente nós somos um milagre. E eu pensei, pelo tempo que eu estive em oração, quase o tempo inteiro, que seria essa deixa. Mas antes da gente entrar nessa ideia de renovo para casa, primeiro eu tenho que lembrar da primeira casa, que é o templo. E não tem como a minha família ser renovada, a minha casa ser renovada, se eu não sou renovado. Se eu, como casa, não sou renovado. Nós temos ali em Coríntios, vocês não precisam abrir, 6:19, que diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E aí Deus é maravilhoso, né? Eu volto para o versículo que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Imagina, né? Eu como templo do Espírito Santo, como eu vou ser melhor do que o primeiro eu? Como o meu estado atual hoje vai ser muito menor do que a projeção que Deus pode fazer para mim. Deus quer trazer um renovo para você. Ele quer transformar a sua vida, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua saúde, Ele pode mudar as suas finanças, Ele pode mudar tudo que você quiser. Mas em primeiro lugar, cuide em restaurar o templo do Senhor. Você, quem sabe, às vezes a gente vem para cá e sabe que Deus é Deus, né? Mas a gente não quer se comprometer com a verdade, né? A palavra diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. E às vezes eu conheço a verdade de ouvir alguém falar, mas eu não tive um contato real com a verdade, que é a que transforma. Às vezes, eu não sei vocês, mas aconteceu comigo por algum tempo. A gente vem aos cultos todos os dias, venho, me farto, saio cheio, e na segunda-feira ou no dia seguinte volta a vida toda normal de novo. Continuo com as mesmas práticas, continuo com a mesma política, continuo com
as mesmas ideias, com as mesmas atitudes e segue. Domingo eu venho, dá aquela dorzinha no coração, nossa Deus, no linguajar dos jovens, né, que eu não sou mais, mas vacilei de novo, Senhor, mas me perdoa aí e amanhã eu volto a vacilar de novo. A primeira casa que nós temos que restaurar somos nós mesmos. E realmente eu quero dar uma pausa nessa parte da mensagem, porque não faz sentido você vir para cá, ouvir a palavra de Deus e ela não transformar a sua vida. Todo mundo que teve um contato direto com Deus, Deus mudou a identidade dele. Eu estava lendo um livro e um pastor perguntou para uma moça, perguntou assim, o que te impede de realmente ter falar o sim para Cristo? Ela falou assim, eu tenho medo do que Ele vai me cobrar de volta. E muitas das vezes a gente fica com medo do que eu vou ter que largar lá no mundo. Às vezes eu fico com medo de ter que largar velhas práticas. Às vezes eu fico com medo de eu ter que voltar e me humilhar para alguém e perdoar de algo que ele me fez tão mal há 50 anos atrás. Fala assim, não, ó Deus, eu te ouço, mas o Senhor fala que tem que perdoar e essa pessoa não perdoa. Então eu queria que você meditasse nisso e que você procurasse hoje aquela introspecção mesmo, olhasse para dentro e pensasse assim, o meu templo hoje, ele precisa de uma restauração? Ele precisa de um renovo? Se você achar que precisa, eu quero que você dê uma pausa, que vai chegar o momento de você restaurar o seu altar com Deus, você restaurar o seu templo. Agora tem a segunda parte, né, que é o nosso tema. Irmão, eu fiz a conta dos 25 minutos, mas eu não lembro qual que é mais. Qualquer coisa você levanta a mão para mim, tá? A segunda parte e para grande parte da igreja eu acredito, já me entreguei para Cristo. Eu sei que Ele é o sentido da minha vida, eu conheço Ele de perto, Deus me usa no louvor, eu canto demais, arraso, Deus me usa no instrumento, Deus me usa na intercessão, Deus me usa através dos milagres, né? Eu oro para alguém enfermo e Deus cura, Deus me dá visões, eu sinto a presença do Espírito Santo quando eu oro em línguas, eu tenho o dom de línguas. Realmente conhece Cristo, mas às vezes você se esquece do seu lar, o seu primeiro ministério. E essa foi uma parte que pegou muito comigo. Nós estamos com 8 anos de casado, né, meu amor? Mas estamos em lua de mel, para quem não sabe. Olha aí, ó. Mistério, irmãos. E isso tem batido muito latente porque eu deixei o meu filhinho beber em casa quando eu decidi ir embora. E até então, para mim, a minha fé era inabalável, né? Eu ministrava na igreja, eu tocava, conhecia Deus, tive várias experiências. Lembra, pastor Luiz, do violino? Né? Pó de ouro no púlpito. E várias manifestações do Espírito Santo que deixa saudade. Mas por muito tempo eu esqueci da minha casa. E esse é o nosso primeiro ministério. Às vezes nós focamos tudo em nossa vida em cuidar do reino. Vou cuidar do louvor, eu vou ser uma pessoa certinha, eu vou cuidar do que me entregou nas mãos, eu vou trabalhar. E eu esqueço do meu primeiro ministério, que é a minha família. E quando a gente fala sobre família, eu acho que eu não sou um pregador, então eu não posso dizer, mas para mim eu acho que pode ser o tema mais difícil de se pregar. Porque quando eu falo de família, eu tenho a minha família assistindo o que eu falo e o que eu sou. E que muitas das vezes é bem antagônico, né? Bem diferente.
Eu só conseguirei desfrutar da vontade plena do Senhor quando eu amar a minha esposa, assim como Cristo amou a igreja. E quando eu instruir os meus filhos a serem homens e mulheres apaixonados por Cristo. Esse é o principal ministério do ser humano. Nós temos o ID, né? Pregar a toda criatura. Mas imagina não, segura porque eu estou indo lá para o final. Deus falou comigo em 3 pontos aqui sobre família. Realmente para nós cristãos. Mulher, não adianta participar do círculo de oração, acordar nas madrugadas para orar, se você com as suas atitudes não consegue fazer com que o seu marido se apaixone por Cristo. Sinta vontade de conhecer a Cristo por quem você é. Quantas das vezes a gente vê, eu não vou falar a idade, mas os meus pais se converteram, eu tinha 11 meses. Então eu já conheci de tudo, de todos, né? E quantas das vezes você vê uma irmã que vem orar, vem para a igreja, é fiel, e o marido não vem. Algumas o marido vem porque vê a mudança, mas algumas ela briga em casa primeiro, porque ele nunca vai para a igreja. Aí chega a hora, Deus usa e volta, e lá em casa está o inferno esperando de novo. E esse marido nunca vai querer conhecer a Cristo. Então, lembrando que o primeiro ministério, mulheres, de vocês, é a sua casa. E nesse caso eu não estou contestando sobre o servir a Deus, tá? Na verdade eu estou dizendo para você transbordar o amor de Cristo. Homens, não adianta ter eloquência na palavra, ser usado por Cristo para ministrar louvor, ter a unção de Deus, se você não demonstra o amor de Cristo pela sua esposa. Quantas das vezes, às vezes vem o marido todo bonitão para a igreja, roupa nova, chicão, paquitão, e a esposa vem mal arrumada, roupa velha, e ela é totalmente dependente do marido, mas o marido não a ama. Você vê se o marido ama a esposa olhando para ela. Você olha para a esposa, você sabe se o marido ama ou não. E aí, a que mais me incomoda, para os pais agora. E aí eu estou falando lato senso, pai e mãe. Pergunta sempre que eu me faço é: será que as minhas atitudes farão com que os meus filhos queiram seguir o mesmo Deus que eu? Por isso que falar de família, gente, é muito difícil. Porque falar da teoria é tudo muito simples, muito fácil. Mas eu viver isso é diferente. Num sentido hipotético, um pastor ou um pai que prega o amor de Cristo chega e bate na esposa e o filho vê, e esse nunca vai se identificar com o Deus dele. E dentro dessa palavra eu tenho 2 frases que me incomodam muito. A primeira é o seguinte, queria que vocês repetissem. O mais importante não é preparar os meus filhos para ter boas profissões. Mas sim prepará-los para serem salvos. Às vezes a gente fala, vou pagar nada contra, tá, irmãos? Uma coisa não exclui a outra. Vou me esforçar para pagar um curso de medicina para o meu filho em outro país. Vou procurar colocá-lo em rodas de influência para que ele cresça na vida. E eu esqueço do principal, que é instruí-lo na lei do Senhor. E a segunda que me incomoda muito. Deus confiou, além da minha esposa, 2 vidas a mim. São os meus 2 filhos. Para treiná-los. E para prepará-los para a vida eterna.
você pai, você mãe, hoje, olhando para você mesmo, você se sente um bom treinador? Realmente, no dia a dia, eu enxergo o meu filho como sendo aquela pessoa que está sendo preparada para a eternidade? Eu tenho preparado, eu tenho instruído o meu filho a ser um cristão? E, para finalizar, faltando 2 minutos, eu quero finalizar com um versículo. Você pode colocar o versículo de Ageu de novo, meu rei? 2:9. Vocês se lembram quais são as 2 casas? Primeira casa, repete assim comigo, é o templo. Sou eu. A segunda casa é minha família. Olha o jeito que Deus é lindo. Quando nós tivermos consciência de realmente restaurarmos o templo do Senhor, a casa de Deus, quem eu sou, eu vou viver isso aqui, ó. Queria que vocês repetissem, que vocês lessem comigo. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Glória a Deus, obrigado, irmãos. Glória a Deus pela sua vida, Marcos. Deus te abençoe. Durante toda a palavra, o Marcos falou no começo assim, sobre posicionamento. E o pastor Luiz começou o culto também, falando que nós viemos no culto de quinta-feira para uma guerra, para uma batalha, que nós iríamos batalhar, que nós iríamos guerrear. E o Senhor colocou no meu coração durante toda essa semana, sobre posicionamento. Sobre posicionamento. E hoje pela tarde eu estava conversando com a Gláucia, e nós estávamos falando sobre as nossas lutas, sobre as guerras que travamos. Mas um soldado, para poder vencer a guerra, para poder vencer a batalha, ele tem que se posicionar. Se ele não se posicionar, ele vai ser um soldado ferido, ou quizá morto. Porque as feridas, elas se cicatrizam. E numa guerra você vai ser ferido. Você pode levar arranhões. Mas se nós nos posicionarmos no Senhor, nós somos capazes de ir para essa batalha.